Aqui um ex-atleta do nosso lado, quando você jogava clássicos ou ia disputar um jogo importante de final, por exemplo, de Campeonato Mineiro, fazia diferença a arbitragem de fora, realmente pesa a favor de uma lisura, uma arbitragem de fora, ou nós tínhamos ou temos árbitros competentes aqui? Você como jogador lá... Então, você perguntou, eu estou tentando buscar aqui na memória algum caso, alguma coisa. Eu, honestamente, eu nem lembro disso quando eu jogava. Assim, não era uma coisa relevante, né? Não lembro de ser pauta. Pelo menos na minha cabeça aqui. O árbitro de fora, o árbitro daqui. Honestamente, eu não... Na hora que a bola rolava... O jogador nem se envolve nisso. A não ser que hoje seja diferente... Ou então algum jogador tem algum problema específico com o árbitro, como o Hulk teve há 1 ou 2 anos com o Daronco. Aí para evitar esse desgaste, até para o árbitro, né? E para o jogador, você preservar ali a figura dos dois. Mas no geral, honestamente, eu não sei se muda muita coisa. E também, assim, igual o Guinho falou, os árbitros daqui são ruins. Eu acho que a gente tem um problema geral no Brasil, não é um problema específico, eu acho, da Federação Mineira. Não acho que a nossa fica devendo em nada pra ninguém, Eu também não acho. É um problema daquele que eu sempre bato na tecla de tentar organizar e dar profissionalização da arbitragem. Temos bons que aí, árbitros aqui. eu acho que a gente vai ter mais força para cobrar. Enquanto for dessa forma... Eu acho que a gente vai cobrando, vai dar, errou, não errou, mas pra gente cobrar mais, eu acho que é a partir da profissionalização. Eu fico imaginando um cenário que é o seguinte, e que é um cenário muito provável, por uma série de motivos que a gente sabe muito bem. Aí coloca-se um árbitro de fora no primeiro jogo. A arbitragem do cara é uma tragédia. Pode acontecer, acontece toda semana no futebol brasileiro, uma arbitragem ruim. O que vai fazer pro segundo jogo? Vai manter, né? Vai pedir desculpa, falar, não, vamos com o Mineiro mesmo, porque não deu tá certo, ruim, não deu certo vai de fora. Vai ser sorteio de novo. Não, depende, né? Se um dos clubes pedir, né? Se os 2 clubes pedirem, eu acho que já define, né? Se um dos clubes. Se os 2 clubes pedirem, eu acho que não tem sorteio também, né? Se os 2 pedirem árbitro de fora. Tá. Então, assim... O problema é quando um clube pede, o clube pede meio que exigindo... A federação também, até para evitar, se o outro clube não se opõe, aí para a federação é mais confortável. Vamos colocar um de fora para não ter problema, né? É o que eu disse, eu não vejo problema nenhum, assim. Eu só acho que não dá garantia de nada e eu não acho mesmo. Primeiro porque a gente tem um problema normalmente quando acontece isso, que é o seguinte. Quando se trata de campeonato estadual, cada federação escala os árbitros do seu campeonato, né? E normalmente, os melhores árbitros de cada federação vão ser escalados nos jogos dos campeonatos estaduais deles. Então o que vai sobrar para vir para cá para apitar o jogo, normalmente já não são os melhores dos outros estados. Quando aqui, se você for colocar um árbitro de Minas para apitar o clássico, provavelmente a gente teria o melhor árbitro do estado, ou aquele que a federação julga que está melhor, apitando o clássico no final de semana. E não é o caso quando vem um de fora. Esse eu acho que é um problema. Porque a gente vai ter quarta de final, semifinal de estadual no final de semana aí, em todos os estados. E os principais árbitros de cada estado vão estar escalados para lá. Entendeu? Por exemplo, o Daronco não vai vir apitar aqui. Ele vai apitar Campeonato Gaúcho. Sim. Eu acho que o mais importante que tudo isso é trazer árbitro corajoso. Bom, né? Bom, corajoso. Tem árbitro aqui, eu falo isso aqui direto também. Árbitro que deixa o jogo andar, que tem coragem de assumir o jogo, não é ficar parando o jogo o tempo inteiro e faltinha. Eu gosto do Pedro Voaden, se você reclama que eu adoro o Voaden. Não, o Voaden deixa o jogo andar, pelo menos deixava. Pra mim é o melhor árbitro do Brasil. Eu não sei se ele tá dessa forma ainda. Agora aqui, vou falar uma coisa pra você. Árbitro medroso. O Panzi fala uma coisa, eu sempre falava aqui também no 98 Esportes, assim... Vou dar o exemplo do jogador. Ele falava, o jogador tá sendo criticado porque erra muito. Bom, o jogador joga mais, pega mais na bola. Então, esse determinado X, tá? Jogador X. Ele tem jogado muito, ele pega muito na bola, então a chance dele errar aumenta. Comparado a um que joga pouco. Isso é probabilidade. Os árbitros daqui, o Igor vê mais. O Igor Assunção vê mais. Sim. Ele vê a arbitragem aqui no Campeonato Mineiro todo. Ele não acompanha a arbitragem do Campeonato Paulista, do Campeonato Baiano, do Campeonato... Entendi. Ele vê os erros
mais dos hábitos daqui do que dos hábitos de fora. Sim. E eu acho que isso induz a opinião dele. Mas pra mim, Guinho, eu discordo de você que a nossa arbitragem é uma porcaria. Não deixa a desejar pro resto do país. Podemos discutir que há um erro e um nível pior do Brasil. Mas falar que Minas não concordo. Não acho, não. Há muito tempo eu acho que Minas não tem um árbitro da elite, né? Assim, aquele árbitro que você olha e fala assim, pô, esse cara tá entre os melhores do Brasil. Há muito tempo Minas não tem, isso é verdade. A gente tem aqui o Guilherme Dias Camilo, que é o melhor bandeira do Brasil, tem 1000 anos. Desde que eu me entendo por gente, ele é o melhor bandeira do Brasil. E ele é um fenômeno. E ele é um fenômeno mesmo. Muito bom, muito acima da média. Depois do VAR, o nome dele tem sido menos falado. Menos falado porque o VAR bandeirinha se tornou aqui, menos importante. Exato, mas ele era na teoria. muito falado. Mas né? ele tem um índice de acerto enorme. Absurdo. Mas há muito tempo a gente não tem um árbitro daqui que a gente olha e fala assim, pô, esse cara, cita os 3 preferidos, aí ele vai estar no meio. Há muito tempo a gente não tem, mas eu repito. Se todos nós falar aqui os que a gente mais gosta, dificilmente ele vai estar no jogo desse final de semana por conta disso que eu falei. Porque cada federação vai querer os melhores. Aí vai chegar, Federação Mineira vai para o mercado? Como é que funciona isso? O diretor de arbitragem da Federação Mineira vai ligar para a Federação Paulista. Quem que tem aí que você não vai escalar esse final de semana? Eu tenho esse. Aí beleza, vai ligar lá no Rio, quem que você tem? Eu tenho esse. Aí eles vão definir um nome a partir daí. Mas repito, quando acontece isso que está acontecendo aqui, é a sobra. Isso é um problema. Isso é um problema. Quem quer falar, Vini? Não, até em cima de que vocês falaram aí, o Leandro do Mantiqueira perguntou aqui, a FMF pode punir árbitro de fora se errar? Não pode, porque não é da federação. De punição? Verdade, bem lembrado. Não pode punir, entendeu? Porque ele não é da Federação Mineira de Futebol. O máximo que pode acontecer Ele não vi mais a apitar. A punição é não ser mais... Não ser escalado. A punição mais ou menos a mesma, né? E outra, tá acabando o campeonato estadual, né? Uma punição da Federação Mineira nessa altura do campeonato não valeria nada. Vai impactar muito pouco. O que eu já ouvi muito, que eu de certa forma discordo, de certa forma não, que eu discordo totalmente, mas que eu já ouvi muito de dirigente e tudo mais, quando tem essa discussão de árbitro de dentro ou árbitro de fora, é que o árbitro daqui, ele carrega uma carga de pressão um pouco maior. No sentido de, esse cara mora em Belo Horizonte, aí no outro dia, se ele fizer uma merda muito grande, ele não pode sair na rua, cara. Sabe, atrapalha a vida dele muito mais. E aí isso aumenta a pressão em cima do árbitro e acaba induzindo a errar mais. Eu já ouvi muito essa história. Eu não concordo muito, porque eu acho que o cara, pra chegar nesse nível de arbitragem, de apitar uma semifinal de Campeonato Mineiro, se ele não tiver acostumado com pressão... Sabe o que a gente tem que fazer? Conversar com quem apita. Às vezes ele não vai falar no ar, mas eu converso, ele fala, não, a pressão é brava, realmente. Eu ouço, não. Ele vai falar, não tem nada a ver, gente. Vida que segue. E no outro dia... Agora, se o torcedor